Ramana falava da autoinvestigação e da entrega. Como o caminho direto. Caminho direto para essa realização. A entrega é a devoção. Algo que amadurece. Amadurece aí. A realização não está no tempo, mas o amadurecimento sim. Sintetizando essa entrega, estamos diante daquilo que as escrituras chamam de seja feita a tua vontade. Não imergir, não mergulhar na inconsciência. Diante do prazer ou da dor circunstancial. Permanecer se movendo diante do ambiente não perdendo esta consciência. Não tentando sobrepor uma vontade pessoal a esse ambiente. Isso não significa ficar passivo. Isso significa permanecer quieto. Quieto significa consciência presente em meio às situações, em meio aos acontecimentos, em meio aos eventos, seja de prazer ou de dor. Quando isso amadurece, você declara, não verbalmente, você declara que está tudo certo. Não é que esteja tudo certo no sentido de um contrário. Para nós, certo é o contrário do errado. Aqui, certo
é que não há nada fora dessa única presença, dessa única vontade. A natureza do ego é a comparação entre o que é e o que não é, entre o verdadeiro e o falso, entre o certo e o errado. Geralmente, para o ego, o certo é aquilo que lhe satisfaz, lhe preenche, é aquilo que corresponde às suas expectativas. Errado para ele é aquilo que contraria seus desejos. Contraria essas suas esperanças. Você está em satsang para amadurecer em devoção. Amadurecer em e na entrega. O fruto maduro dessa entrega é a vida é assim. Tudo é o que é. Seja feita a tua vontade. Você permanece trabalhando esta permanência nesse estado natural de consciência. Até mesmo não ser passivo e agir, se movimentar naquilo que for preciso, de uma forma prática, verdadeira, objetiva, direta. Até mesmo isso está dentro desse contexto. Inclusive, isso está dentro desse contexto, onde não há um agente, onde não tem alguém tentando reivindicar algo. Alguém sempre é inconsciência. Alguém sempre é desatenção, é reação, é reatividade. Alguém sempre significa desejo e medo. Essa inconsciência. Alguém sempre significa estar imerso, perdido, como alguém no próprio movimento.
A verdade significa se abandonar aos pés desta presença. Como na Índia se diz, aos pés de lótus do Guru. Você nasceu para descobrir sua natureza real. Nasceu para permanecer como pura consciência. Nesse meio externo. Esse meio externo é tudo aquilo que não é você. É tudo aquilo que apenas se move diante daquilo que não se move. Há algo aí que não se move. É essa consciência. E há muita coisa se movendo. Essas muitas coisas se movendo é o ambiente, é o externo. São as exterioridades. Pessoas, lugares, coisas, situações, eventos, acontecimentos, acidentes, incidentes, nascer, viver, adoecer. A vida é esse movimento, essa vida física, essa vida externa, essa vida na forma, essa vida onde esse mecanismo corpo e mente aparece. Isso termina na morte. Nessa coisa extraordinária, inevitável, que até você vai passar por isso. Se sentir especial é uma grande ilusão. Se sentir especial significa se confundir com essas exterioridades, na qual o corpo e a mente também aparecem como parte disso tudo. Você em satsang investiga a natureza da ilusão. Descobrir a natureza da ilusão é ficar livre dessa identificação equivocada com as circunstâncias, com esse meio externo, com o que acontece ou parece acontecer exteriormente. Você permanece além do corpo, além da mente, além da saúde, além da doença, além do nascer, além do morrer. Quando se move em meio a pessoas,
situações, acontecimentos, lugares, eventos e tudo mais. E mesmo assim permanece sem se mover. Se move sem se mover. Estamos juntos? Não é o ambiente que te faz. Se o ambiente faz você ser quem você é, significa não saber que o ambiente é só uma aparição se movimentando diante de sua natureza verdadeira, que não aparece e não se move. Sua natureza real não aparece. Sua natureza real não se move. O ambiente, as situações estão acontecendo. Elas estão em movimento. Elas estão mudando. Tudo está mudando. É a natureza da forma. É a natureza das aparições. Mas as formas que assumem um nome, assumem porque nós damos às formas um nome. Damos uma identidade. E quando se trata de seres sencientes, que fazem uso do intelecto, muito bem, como esse assim chamado ser humano, sim, eles terminam assumindo esses nomes como sendo eles mesmos, o que é uma ilusão. Assim, os nomes, as formas, as aparições, tudo isso não é você, ou nada disso é você. Tudo está caminhando ou se movimentando dentro dessas mudanças para uma transformação. Nada é fixo, nada é permanente, nada se mantém invulnerável. A mudança toca todas as aparições.
Nesse momento você pode estar vivendo um momento de grande satisfação pessoal, de grande realização pessoal, de grande triunfo e glória pessoal. Um momento de fama, um momento de reconhecimento, mas isso muda. Aquilo que está aqui agora está mudando. Aquilo que esteve aí ontem não está mais. Nesse momento você procura e não encontra mais. Aquilo que está aqui agora, amanhã já não estará mais. Ontem você era jovem, se confundindo com o corpo, e hoje o corpo envelheceu e você continua se confundindo com o corpo de um velho. Ontem você estava saudável, se confundindo com o corpo saudável, livre de enfermidades, e hoje o corpo está doente e você continua se confundindo com esse corpo doente. Aquela confiança que você tinha na felicidade de alguém novo na sua vida, de um novo amor, aquela felicidade se mostrou transitória, passageira. Tudo está mudando. Você permanece como consciência, como presença, como a única realidade inalterável. Quando tudo mais muda. Isso significa amadurecer em devoção. Nessa confiança completa, nessa ação divina, nessa ação de Deus. O que significa que aquilo que não muda é aquilo que permite e em torno do qual tudo acontece. Aqui a sabedoria está em reconhecer quem sou eu. Isso é de fácil observação.
Talvez o trabalho maior seja assumir isso, deixando a teoria disso, abandonando todo o conceito sobre isso, toda a crença sobre isso. Mas isso é de fácil observação. Se alguma mudança está acontecendo, existe algo que está presenciando essas mudanças. Aquilo que presencia não muda. Aquilo que muda não pode ser o que presencia. Tem algo aí que presencia. Tem algo aí que não muda. Então permaneça desidentificado. Permaneça em seu ser não dando muita importância, ou dando só a importância devida a cada evento, incidente e acontecimento. Não se perca de si mesmo, do seu ser, de sua natureza real, desta consciência. Tudo ocorreu, tudo ocorre, tudo ocorrerá. Nesse movimento de tempo e espaço, segundo a vontade divina. Assuma essa vontade divina, não mergulhando nessa inconsciência. Se confundindo com a ideia, eu sou o corpo. Eu sou o corpo, eu estou no mundo. E há um Deus separado. De tudo isso. Muito mais do que cânticos ou poemas ou preces ou adoração, a devoção é permanecer aí. Nesse ponto, nesse lugar, nesse espaço, nessa entrega, nesta consciência. Ok?
É isso.